Bom dia. Bom dia, Mauro. Oi, Fran. Tudo bem? E aí, Fabrício? Fernando, Rosa, Rosana. Começando com... Oi, Jéssica. Oi, Tati. Começando com Caetano, Odara. Odara é interessante porque essa música que o Caetano fez na década de 70, ela, claro, foi censurada como todas as outras, né? Oi, Úrsula. Porque Odara tem uma conotação em diversas línguas. Oi, Adriana, o Andrés, Cristina. E Odara em Yorubá significa lindo, gostoso, exuberante, assim. Oi, Rúbia. E Odara significa também na língua Yorubá, que significa lindo, gostoso. Odara significa no candomblé o Deus do bem, né? Mas se fosse traduzido hoje, Odara seria alguma coisa como fica de boa, assim, né? Fica de boa. E isso, quando é construído dentro de uma época da repressão, que foi construída essa música, ela foi super... bem no governo Ernesto Geisel ali, ela foi censurada, né? Porque o que ele queria dizer com isso? Fica de boa, né? Fica de boa porque vai passar, né? E a comunidade gay usa Odara como um outro símbolo também, ao olhar o pênis, né? Então diz que é Odara, né? Que é lindo, exuberante, gostoso. Então ele tem várias conotações, assim. Odara é uma palavra que pode ser usada em vários sentidos. E é muito bacana, né? Essa flutuação, então, do candomblé, da origem africana, da origem hindu também, ela vai significar Deus da vontade. Então é uma palavra usada de todas as formas. Então, canto e danço que Dara, né? Dara tem outro significado aí nessa música. Mas é isso. A gente tem que buscar os significados das músicas, principalmente da década de 70, em que as músicas representavam muito mais do que queriam dizer. Mas isso aqui não é uma live de música, né? Embora a gente coloque porque isso provoca, porque o budismo é provocante. O budismo é provocante, a meditação é provocante, a meditação é revolucionária e a gente tem que estar atento ao mundo. E a gente só consegue ficar atento ao mundo se a gente estiver em silêncio. E esse silêncio a gente vai aprendendo através desses mestres, assim, né? Como observar nossa mente. E nós estamos lendo, então, estamos no 37º dia, lendo o livro do Thich Nhat Hanh, a visão dele sobre a vida do Buda, né? Da editora Bodh Gaya, e a tradução Enio Burgos. Essa aqui é a 3ª edição. Então vamos lá. Vamos ver onde é que nós paramos ontem. Uma nova confiança, capítulo 37. 2 semanas mais tarde, o rei Suddhodana recebeu o Buda. Lembram que eles tinham feito uma festinha ali, né, para todo mundo e tal. E agora então ele quer receber o filho sozinho, quer ver o que está rolando, assim, né? O rei Suddhodana recebeu o Buda para uma refeição privada e familiar no palácio. Sariputra também fora convidado. A rainha Gotami, Yasodhara, Nanda, Sundarinanda e Rahula estavam presentes. Na atmosfera do seio de sua família, o Buda mostrou a eles como seguir sua respiração, como olhar profundamente para os seus sentimentos e como praticar meditação silenciosa e caminhando. Ele enfatizou o quanto poderiam transcender as preocupações, frustrações e irritações inerentes ao cotidiano, praticando mente atenta no cotidiano. Rahula sentou perto de Sariputra e colocou sua pequena mão na do velho monge. Nutria grande afeto por Sariputra. Quando chegou o momento de os dois retornarem ao monastério, todos andaram com eles até o portão. Nanda segurou a tigela do Buda, enquanto ele juntou suas palmas às mãos para despedir-se de cada pessoa. Para a surpresa de Nanda, o mestre não pegou de volta sua tigela. O Buda é malandrão, assim, não. Sem saber o que fazer, Nanda seguiu até o monastério, esperando o melhor momento para devolver a tigela. Quando chegaram à comunidade, o Buda perguntou a Nanda se ele gostaria de passar uma semana no monastério para desfrutar do profundo sabor de vida de um bhikkhuni. O rapaz amava e respeitava seu irmão mais velho, e assim concordou.
Era também verdade que Nanda se sentira atraído pela vida calma e relaxada dos monges que via em seu entorno. Quando o Buda perguntou, ao final daquela semana, se gostaria de ser ordenado e viver ali por vários meses, sob sua orientação, ele ficou radiante. Gotama pediu a Sariputra para dar a Nanda a instrução básica e ordená-lo bhikkhuna. Em primeiro lugar, havia consultado seu pai. Então o Buda falou, com o Suddhodana, o rei, para saber se ele permitiria a Nanda viver como um bhikkhuna por um período. É um treinamento, Suddhodana concordou com o Buda que, apesar de Nanda ser um rapaz bem intencionado, faltava-lhe a firmeza do caráter e a determinação requerida de um futuro rei. O Buda disse que podia propiciar a Nanda o aprendizado que o ajudaria a construir claridade e resolução. Seu pai ficara de acordo. Então tu imagina, tá num lugar em que tu pode ficar 3 meses, 6 meses, num treinamento da mente, E esse treinamento ser diferente do que a gente tem no Ocidente aqui, onde é que a gente vai treinar os jovens quando eles são rebeldes ou quando eles, no exército? Olha a mentalidade, Então, tu manda o jovem para o exército, pode não ser a realidade de vocês aqui da live, mas é a realidade de muitas famílias. Tu manda para o exército justamente porque ele precisa fortalecer o caráter, Então, e aí tu manda para um centro de prática da mente. Qual dos dois será que é o melhor? Menos de um mês se passou. Todavia, quando Nanda começou a sofrer por sua noiva, a bela Janapada Kalyani, ele tentou dissimular seu sofrimento, mas o Buda viu claramente os seus sentimentos. Por isso um dia disse a Nanda: se você quer realizar sua meta, deve primeiramente superar a entrega às emoções perturbadoras. Somente então se tornará um líder efetivo, capaz de bem servir aos outros. Então ele tá formando um grande líder. O Buda também pediu a Sariputra para ver que Nanda não mais fosse enviado a mendigar nas vizinhanças de Kalyani. Quando o jovem soube disso, sentiu um misto de ressentimento e gratidão. Ele percebeu que o Buda podia ver profundamente dentro de seus pensamentos e necessidades. Rahula invejava seu jovem tio por ser capaz de viver no monastério. Rahula é criança ainda, tem 7 anos, 8 anos. Ele queria ter permissão para fazer o mesmo. Quando pediu a sua mãe, porém, ela afagou sua cabeça e falou que ele primeiro tinha de crescer muito mais, antes de que pudesse tornar-se um monge. O filho perguntou como poderia fazer para crescer mais rápido. Coisa de criança, Ela disse para comer e se exercitar todos os dias. Um dia, quando viu os bhikkhus mendigando perto do palácio, Yasodhara voltou-se para Rahula e disse: por que você não corre até lá para cumprimentar o Buda? Pergunte a ele novamente sobre sua herança. Rahula correu escadarias abaixo. Ele amava muito sua mãe, porém também amava seu pai. Tinha passado todos os seus dias com a mãe, mas não havia passado sequer um dia inteiro ainda com Siddhartha. Isso tem a guarda compartilhada de Rahula ali. Desejava poder assim como Nanda viver ao lado dele. Ele correu rapidamente através dos jardins do portão sul, até alcançar o Buda, que sorriu e estendeu-lhe a mão. Embora o sol da primavera já estivesse bastante quente, Rahula sentiu-se protegido pela sombra e pelo amor de seu pai. Então, ergueu os olhos e disse: é muito bom e refrescante ficar ao seu lado. Yasodhara observava-os do balcão do palácio. Ela sabia que o Buda havia dado permissão a Rahula para retornar com ele ao monastério. O menino perguntou: qual é a minha herança? O Buda respondeu: venha até o monastério e eu a transmitirei a você. Rahula, que comeu em silêncio sentado entre o Buda e o monge, estava feliz em ver seu tio Nanda. O Buda disse-lhe que podia dormir na choupana de Sariputra por aquela noite. Todos os bhikkhus tinham afeição pelo garoto e o tratavam com carinho. Rahula desejava poder viver no monastério para sempre, mas Sariputra explicou a ele que se quisesse ficar ali, teria de tornar-se um monge. Rahula agarrou sua mão e perguntou se ele podia pedir ao Buda para ordená-lo. Então, a criança com 7 anos já quer ser ordenada. O mestre concordou quando Rahula fez o pedido e instruiu Sariputra para ordenar o filho. A princípio, Sariputra pensou que o Buda estivesse brincando, mas quando viu que
o quão compenetrado estava, inquiriu: mas, mestre, como pode alguém tão jovem tornar-se bhikkhuna? O Buda respondeu: permitiremos que ele pratique como preparação para a tomada de votos completos no futuro. Deixe-o tomar votos de novato por enquanto. Ele pode receber a tarefa de afastar os corvos que perturbam os bhikkhus durante a meditação. Então, tu imagina, tu está meditando, e um corvo te bicando. Aí não dá, né? Aí fica complicado. Sariputta raspou a cabeça de Rahula e deu a ele o tríplice refúgio, né? O Buda no Dharma Sangha, né? Que é mente, corpo e fala, né? Também lhe ensinou os 4 preceitos de não matar, não roubar, não dizer falsidade e não ingerir álcool. Então ele retira o 5º preceito, né, que é a sexualidade imprópria, né, é uma criança. Né? Depois pegou um dos seus mantos, cortou-o embaixo no tamanho apropriado para Rahula e mostrou como vesti-lo e como segurar a tigela de mendigar. Rahula parecia um bhikkhuna em miniatura. Ele dormiu na choupana de Sariputra e foi mendigar com ele. A cada dia nos vilarejos vizinhos ao monastério. Embora os velhos bhikkhus comessem somente uma refeição diária, Sariputta teve medo que faltasse ao menino a adequada nutrição, necessária ao seu crescimento, então deixou-o ter uma refeição adicional noturna. Discípulos leigos lembraram-se de trazer leite e comida extra para o pequeno monge. Quando a notícia de que Rahula tinha raspado sua cabeça e colocado o manto de um bhikkhuna chegou ao palácio, o rei Suddhodana ficou bastante preocupado. Tanto ele quanto a rainha sentiram a falta do menino tremendamente, óbvio, né? O Buda ali deu uma vacilada, assim, mas ele reconhece a vacilada. Tremendamente. Esperavam que ele visitasse o monastério por apenas uns poucos dias e então retornasse ao palácio. Eles sequer sonhavam que a criança fosse permanecer lá como novato. Eles ficaram solitários sem o seu neto. E Yasodhara sentiu um misto de tristeza e felicidade. Embora sentisse intensa saudade de seu filho, confortava-lhe saber que estava agora perto do pai, após passar tantos anos sem vê-lo. Certa tarde, o rei tomou sua carruagem com a rainha Gotami e Yasodhara e seguiu para uma visita ao monastério. Eles foram recebidos pelo Buda. Nanda e Rahula vieram cumprimentá-lo. Em sua excitação, Rahula correu para a mãe, que o abraçou com toda a candura. Depois Rahula abraçou seus 2 avós. O rei inclinou-se para o Buda, então disse-lhe, num tom de reprimenda: pai é pai, né? Pai vai, não quer saber se é Buda, se é... Quer saber. Sofri inacreditavelmente quando você abandonou o lar para tornar-se monge. Há pouco tempo, Nanda deixou-me também. Mas ali ele também, né? Vamos combinar aqui. O Nanda, o próprio rei disse que era para ele ir, não deixou, ele está ali num tempo de... Aqui o rei está se fazendo. É demais ter de suportar a perda de Rahula. Para um homem de família como eu, a ligação entre pai e filho, entre avô e neto, é muito importante. A dor que senti quando você me deixou foi como se uma faca cortasse a minha pele. Depois de cortar a minha pele, a faca cortou minha carne. Após cortar minha carne, a faca cortou direto até o osso. Eu suplico que você reconsidere suas ações. No futuro, você não deveria permitir que uma criança seja ordenada, a menos que tenha recebido permissão prévia dos seus pais. O Buda procurou confortar o rei, falando sobre a verdade da impermanência, da ausência de um eu separado. Ele lembrou-lhe que a prática cotidiana de mente atenta constituía o único portão pelo qual o sofrimento podia ser ultrapassado. Nanda e Rahula teriam agora a rara chance de aprofundar aquela vida. O Buda encorajou seu pai a apreciar a boa sorte deles e a prosseguir na prática do caminho da plena consciência, na vida diária como meio de encontrar a verdadeira felicidade. Então ele está certo e não está, né? Ele podia ter pedido autorização, né? Mas que é uma rara oportunidade, porque... Né? O rei sentiu sua dor aliviar. Gotama e Yasodhara também foram confortadas e tranquilizadas pelas palavras de Gotama. Posteriormente, naquele dia, o Buda disse a Sariputra: de agora em diante, não receberemos mais crianças na comunidade de bhikkhus sem a aprovação dos seus pais. Por favor, anote em nosso código monástico. Esse código monástico é importante porque daí vai surgir mais tarde, isso depois dos concílios, como existe na Igreja Católica e tal. Depois da morte do Buda começam os concílios, tem 3, 4 concílios, assim. E eles criam o Tripitaka, né, que é 3 cestos, taka são cestos, né, 3 cestos.
E cada um dos cestos, então o primeiro cesto são as ordens assim monásticas, né? Todas as regras de conduta e tudo mais, porque imagina, começa a crescer aquilo, tem que ter regra no jogo, né? Um é só dos sutras, um é só dos ensinamentos e tal. Um cesto, né? O tempo passou muito depressa. O Buda e sua sangha tinham descansado no reino Sakya por mais de 6 meses. Novas ordenações aumentaram o número de monges para mais 500. Estavam 300, né? Nesse grupinho ali. O de seus discípulos leigos tornou-se incontável. O rei Suddhodana também deu à Sangha um outro lugar para construir um monastério, o antigo palácio de verão do príncipe Siddhartha, ao norte da capital, com seus jardins amplos e frescos. Venerável Sariputra organizou um grande número de bhikkhus para estabelecerem sua vida monástica ali. A presença deste novo mosteiro ajudou a garantir uma sólida base para a prática do caminho no reino Sakya. O Buda queria retornar para a floresta de bambus, a tempo do retiro da estação chuvosa, conforme havia prometido para o rei Bimbisara e aos bhikkhus que permaneceram lá. O rei Suddhodana convidou o Buda para uma última refeição antes de sua partida e pediu que desse uma palestra Dharma para a família real e todos os membros do clã dos Sakyas. O Buda utilizou tal ocasião para falar sobre a aplicação do caminho na vida política. Disse que o caminho poderia iluminar a vida dos políticos. Imagina um Buda hoje falando isso, né? Embora tenha tem o Papa, tem o Dalai Lama, essas figuras estão falando e as pessoas não estão ouvindo, né? Nós temos aí os políticos no momento. Aí. Disse que o caminho poderia iluminar a vida dos políticos, auxiliando aqueles envolvidos em governar o reino a desenvolver igualdade e justiça social. Se você praticar o caminho, aumentará sua compreensão e compaixão, melhorando seu serviço às pessoas. Você encontrará meios de trazer paz e felicidade sem depender de qualquer forma de violência. Você não precisará matar, torturar ou aprisionar pessoas. Esse é o momento, né, da época. Ou confiscar propriedades. Esse não é o ideal impossível, mas algo que realmente pode ser realizado. Quando um político possui compreensão e amor suficientes, ele vê a verdade acerca da pobreza, da miséria e da opressão. Que é o contrário do que está acontecendo, né? É o contrário do que acontece com os políticos. Tal pessoa pode achar meios para reformar o governo a fim de reduzir a distância entre ricos e pobres, cessando de usar força contra os outros. Meus amigos, líderes políticos e regentes devem servir de exemplo. Não viva luxuosamente, pois isso apenas criará um distanciamento entre vocês e o povo. Me lembrei do Mujica, né? do presidente do Uruguai. Né? Viva uma vida simples e saudável, usando seu tempo para servir as pessoas ao invés de ansiar por prazeres vãos. Um líder não pode almejar a confiança e o respeito de seu povo se ele não serve como bom exemplo. Se você amar e respeitar o povo, em retribuição o povo o amará e respeitará igualmente. Governar munido de virtude difere de governar por meio de leis e decretos. Governar através da virtude evita a dependência de punições. De acordo com o caminho do despertar, a verdadeira felicidade somente pode ser alcançada através da senda da virtude, através do caminho da virtude. Então tu vê que o budismo ele tem esse viés assim que tu pode usar para a relação amorosa, para a perda, para o governo. O rei Suddhodana e todos os presentes ouviram atentamente ao Buda. O príncipe Dronodhanaraja, o tio do Buda, o pai do Devadatta e pai do Ananda, né? O Ananda é o fiel, vai ser depois o futuro fiel do Buda ali, assessor, disse: governar pela virtude, conforme descrito por você, é verdadeiramente lindo. Eu creio, porém, que se você possui o caráter e a virtude necessários para realizar isso, ou seja, nós não temos caráter para isso, ele falou, né? Deu a real para o Buda. Por que não fica em Kapila vasto e ajuda a criar uma nova forma de governo exatamente aqui, no reino Sakya, ao qual venha trazer paz, alegria e felicidade para todas as pessoas? O rei Suddhodana acrescentou: eu já estou velho. Se você concordar em permanecer, alegremente abdicarei ao trono em seu favor. Com sua virtude, integridade e inteligência, estou certo de que todas as pessoas estarão do seu lado. Depois de muito tempo, nosso país prosperará como jamais aconteceu antes. Então ele tem uma certa razão, né? Mas ao mesmo tempo,
quando tu aprisiona, né, alguma pessoa dentro de um estado, né, tu tira toda a oportunidade, a possibilidade dela exercer essa sua vocação para o todo. Né? Aí o Buda sorriu, né, e não disse uma palavra. Depois, olhando carinhosamente para seu pai, disse: Pai, não sou mais filho de uma única família, de um único clã, ou mesmo de um país. Minha família agora são todos os seres. Minha casa é a terra, e minha posição é de um monge que depende da generosidade dos demais. Escolhi este caminho, não o caminho dos políticos. Acredito que deste modo possa servir a todos, melhor a todos os seres. Eu vi isso acontecer. Numa ordenação, eu e mais pessoas, até pessoas que estão aqui na live, numa ordenação budista zen. Então o monge Dengaku, quando estava a monja Koen junto, a gente estava no templo, ali em Viamão, e aí quando a monja uruguaia, já não me fugiu o nome dela, Ixi, não me lembro, porque é um nome japonês, eu esqueci. Então ela, quando foi ordenada, estavam os filhos dela ali, ela é ordenada monja finalmente, né? Ela estava 1 ano já dentro do monastério com o monge Dengaku e tal, e a monja Koen veio por ordenação, e a gente estava assistindo. E aí, então, naquele momento, ela pega, o Dengaku diz, né, o monge Dengaku diz para ela, a partir desse momento, despeça-se de sua família, né? Ela vai lá e faz uma referência para os filhos, tal, né? Só estavam os filhos ali, porque tu não faz mais parte dessa família. Agora tu é de todo mundo, né? E é muito lindo, assim, muito bonito uma mãe chegar e ela, então, não significa que ela está recusando os filhos, entenderam? Né? Então, ela, a partir de agora, ela é de todo mundo, né? Então ela está ali para servir a todos. Isso é muito bonito, assim, nos monges, né? Esse olhar, assim. Foi um momento lindo, assim. Quem puder assistir um dia, tiver oportunidade, ou ser convidado, porque, enfim, tem que estar lá no mosteiro. Embora a rainha Gotama e Yasodhara não pensassem ser condizente expressar a opinião delas durante aquela reunião, elas se comoveram às lágrimas pelas palavras do Buda. Sabiam que aquilo que ele estava dizendo era correto. O Buda continuou falando ao rei e a todos sobre os 5 preceitos e como aplicá-los na vida familiar e na sociedade. Os 5 preceitos constituem a base de uma família feliz e de uma sociedade pacífica. Ele explicou cada preceito cuidadosamente e concluiu dizendo: se deseja que as pessoas se unam, deve primeiro obter delas confiança e crença. Se os líderes políticos praticarem os 5 preceitos, a confiança e a crença das pessoas crescerá. Com tal confiança e crédito, não há nada que um país não possa realizar. Paz, felicidade e igualdade social estão garantidos. Crie uma vida baseada na consciência. Os dogmas do passado não constroem confiança e crença, nem encorajam a igualdade entre as pessoas. Então ele está falando das castas, né? Não tem como ter igualdade a partir do momento que tem ali os brahmanas, os reis, os comerciantes, aí tem aqueles que são intocáveis. Isso não tem como funcionar dentro de um reino, né, se não há igualdade. Ou dentro de um país, se não há igualdade. Se aquele que está no poder não percebe isso, assim, né? Deixe que o caminho do despertar ofereça uma nova senda e uma nova confiança. O Buda garantiu a eles que, embora estivesse de partida para Magadha, retornaria a Kapilavastu futuramente. O rei e todos os presentes ficaram felizes em ouvir aquela informação. Então é isso, hoje é o capítulo em que ele dá uma pegadinha política, assim. Tem vários textos assim que daí, claro, aprofunda, né, sobre a visão política do Buda, assim. Mas é sempre essa, né, de compreensão, de amor, baseado nessa estrutura, assim, né, que é totalmente possível. É totalmente possível. Basta crer. Então, continue em Odara. A gente começou com a vida Odara, né, com a música Odara do Caetano. Tentem levar o dia Odara hoje, assim, ou seja, de boa, né, tá bem? Quem não pegou o início ali, pega o iniciozinho que explica ali o que significa Odara do Caetano, da música. Um bom dia a vocês, um bom final de semana. Amanhã de manhã a gente está aqui de novo, ou não, depende da impermanência, mas é possível, certo? Então amanhã de manhã aqui e tenha um bom final de semana. Que os méritos desse nosso encontro se expandam e toquem a todos e que eu possa me tornar o caminho iluminado. Bom dia.